Ótimo. Ok, perfeito aqui também. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar, então, que organizamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, os participantes e, principalmente, agradecer a presença dos nossos convidados. Gostaria de agradecer o Fábio, o Matheus, por terem aceitado o nosso convite para organizarmos aqui esse webinar. O tema de hoje é gestão de crédito, gestão de financiamento. Nessa crise, esse tema ele é um dos temas que são mais importantes, sem dúvida alguma, é um dos temas que também mais atingiu os empresários de uma forma realmente bastante violenta. Fazendo uma introdução rápida dos nossos participantes, o Fábio Astrauskas é o CEO da Zigen Consultoria com 20 anos de atuação na área de reestruturação de negócios. São nossos parceiros, atuamos aqui já recentemente em algumas conversas sobre casos de reestruturação e também junto à área operacional, financeira. E hoje ele vai falar um panorama aqui sobre a crise, sobre o momento da gestão. E também gostaria de apresentar o Matheus. Matheus também nosso parceiro da Jive Investments. O Matheus é sócio da Jive e a Jive é uma das principais gestoras do Brasil de fundos de investimento. Eles têm alguns fundos de investimentos distressed, ou seja, fundos high yield, de investimentos que fornecem crédito e recompram créditos tanto estressados quanto fornecendo crédito para empresas que precisam de recursos. E esse vai ser um dos temas também que a gente vai abordar aqui no nosso webinar. Então, Fábio, se quiser abrir, enfim, se eu tiver falado alguma coisa também que você queira complementar, fica à vontade. E a palavra está com você. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por ter feito esse convite. É um prazer estar aqui junto com você, com o Matheus da Jive. Num momento que a gente procura, obviamente, ajudar, esclarecer, trocar ideias, né, sobre como sair de uma crise da qual nenhum de nós, não pela idade, vocês dois são mais novinhos, né? Eu sou um pouco mais velho aqui, mas nenhum de nós viveu, conviveu e acho que nem estudamos, né? É uma crise sem um precedente na história moderna igual. Portanto, muitas das coisas que nós estamos discutindo aqui nesse webinar, ou em vários outros que estão circulando aí pela internet, em entrevistas, na televisão, em artigos, nenhuma dessas pessoas tem realmente certeza dos caminhos que vão ser os melhores a serem adotados e o que é que vai acontecer depois que isso tudo passar, quando tudo isso passar. Mas, até o momento, uma coisa parece certa. Essa é uma crise que está atingindo o mundo todo, não será uma crise de curta duração, ela está refletida, como várias outras crises, numa crise de liquidez financeira pesada, né? Uma falta momentânea de recursos aí para serem colocados no mercado, inclusive de escolher, né, aonde esses recursos efetivamente deverão ser colocados. Um momento de muita incerteza, cada país, cada economia, às vezes dentro do país, como a gente vê aqui no Brasil, cada estado tem adotado medidas diferentes, e isso acho que reflete a importância de a gente estar fazendo esse webinar, essa discussão aqui, para poder acrescentar informação, atualizar e a gente encontrar caminhos. Então, um prazer estar aqui com vocês nessa linha. Eu queria, acho que, iniciar, né, nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre o cenário que a gente está vivendo do ponto de vista financeiro e como isso afeta os diversos agentes que estão envolvidos numa empresa, e aí aproveitar a experiência de vocês para vocês explorarem um pouquinho, cada um com detalhe, isso daí. A gente recentemente, na Zigen, nós elaboramos uma cartilha. Essa cartilha ela conta com basicamente 8 tópicos, sendo que 6 deles são destinados àqueles agentes que são os envolvidos num processo de reestruturação de empresa ou de gestão de empresa, né?
Quais são eles? Os próprios acionistas ou os gestores, né, que são as pessoas que tomam as decisões dentro da empresa. Então, o que essas pessoas devem fazer no ambiente de crise? Né? Os empregados, né, que são aqueles que movem, né, a engrenagem para a empresa funcionar e que foram duramente atingidos nesse período de crise, e acho que depois você pode avançar um pouquinho aí, André, sobre quais medidas o governo, né, tomou e quais medidas as empresas estão tomando para buscar a preservação desses empregos sem, ao mesmo tempo, destruir os seus valores no pagamento de salários, né, de pessoas paradas, né, muitas vezes. É o segundo, então, ponto, gestores e recursos humanos. O terceiro são as instituições financeiras, aqueles que financiam, aqueles que dão crédito de curto, médio e longo prazo para as empresas, e como que essas instituições têm se comportado, têm interpretado e têm visto essa crise e como sair dela. E aí acho que o Matheus é o cara para falar sobre isso para nós aí, e ouvir com muita atenção o que ele tem a dizer, porque ele tradicionalmente vive, respira, né, esse ambiente de crise no negócio dele. Os clientes, né, que são o quarto agente envolvido, né, o que o cliente espera de uma empresa, né, nesse momento para ele poder se tranquilizar quanto ao recebimento do produto, né, quanto ao que ele vai ter de disponibilidade para ele poder vender. Na outra ponta, né, na ponta anterior, os fornecedores, né, como é que esses fornecedores, a gente deve lidar com esses fornecedores nesse ambiente de crise, aqueles fornecedores que também estão necessitados de receber dinheiro com prazo mais curto, aquela briga gigante agora em cima de quem tem produto ou não tem produto para fornecer. Tá? E finalmente, né, a gente costuma deixar de lado em situações de crise, eu acho que mais ainda, né, o governo, né, os impostos. Né? E aí também vou voltar a bola depois para o André, que eu acho que também deve ter muito a contribuir, o que é que o governo tem feito, né, no sentido de buscar ajudar através de redução de carga tributária ou de remodelação de impostos, suspensão de encargos trabalhistas por alguns momentos, o que fazer nesse momento de crise. A gente ainda tem mais dois tópicos, que é um relacionado à produção, na nossa cartilha, que é de que maneira as empresas devem se preocupar na sua produção, né? As que estiverem produzindo, as que estão tendo a felicidade de produzir, porque muitas estão sem atividade econômica nesse momento, estão paradas, né? Seja por decisão de governo, de estado, de município, seja porque falta matéria-prima, porque falta trabalhador, seja por que motivo for. E, finalmente, um tópico específico, aquelas empresas que já estavam em crise, e a gente tem, às vezes, esquece um pouco, né, aquele que é o nosso grupo de risco empresarial, né, assim como os velhinhos, as pessoas mais idosas são as de grupo de risco no coronavírus. Na área jurídica, as empresas idosas, né, as que têm problema, são aquelas que estão em recuperação judicial. Né? Então, o que essas empresas podem esperar nesse ambiente de crise, uma vez que já estão, né, já passavam por um ambiente de crise, já estavam no ambiente de crise antes do coronavírus. Então, basicamente, acho que esse é o roteiro que eu proponho aí, para quem também está nos acompanhando, de colocar as perguntas para que a gente possa dividir nesses tópicos, e devolvo aí a bola para você, André, para que você se manifeste aí com relação, talvez, ao que tem sido feito na área de recursos humanos, na área de impostos, né? E para o Matheus aí na parte de instituições financeiras, a gente vai trocando essas ideias aqui. Maravilha, Fábio. Eu até dei uma olhada eu li com bastante atenção aqui a cartilha que vocês fizeram, estou com ela aberta aqui na minha frente, se quiser também que em algum momento projete a cartilha, a gente pode projetar, e ao término aqui do nosso webinar, se alguém não conseguir acesso, a gente pode disponibilizar. Essa cartilha, de qualquer forma, ela está disponível no LinkedIn da Zigen. Se estiver no site também, não tenho certeza se está no site, no LinkedIn eu vi que ela foi disponibilizada. Está em ambos os lugares. Então, Fábio, acho que até seguindo aqui a ordem que está na cartilha, acho que seria bacana a gente abordar aí alguns tópicos, né? Eu acho que a questão da gestão, ela é uma questão que, assim, na sua cartilha, logo no começo, acho que é o
o tema, né? Realmente, tudo se resume, no fim das contas, à gestão. Como que o board e os tomadores de decisão de cada empresa, eles vão encarar a gestão do negócio que já vinha sido tomada antes da crise, mas se adaptando rápido, na verdade, a essa nova realidade. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar sobre como algumas empresas, elas, na verdade, não estavam preparadas para uma situação de uma transição rápida de um varejo na base fixa, ou seja, ele não tem a possibilidade de fazer uma distribuição não só online, mas também com relação à rede de supply, possibilidade de distribuição rápida sem a necessidade de uma loja dos consumidores. E, sem dúvida, quem não conseguir se adaptar de uma forma rápida, tanto às barreiras de demanda, quanto as questões de fornecimento e recebimento de crédito, na forma como ela vem sendo feita agora, vão ter muitas dificuldades. Esse é um cenário que é completamente novo, e o próprio governo, a gente vai abordar isso realmente mais para frente, mas o próprio governo está tentando acelerar certas medidas para diminuir os impactos que essa mudança rápida tem causado. Então, Fábio, acho que seria legal a gente falar sobre essa questão realmente da importância da gestão, como está se desenvolvendo o relacionamento entre empresas e fornecedores tradicionais de crédito, que foi algo que realmente teve uma alteração drástica nos últimos dias, e como a disponibilização, ou na verdade a falta de disponibilização de crédito, vai afetar a tomada dessas decisões. Legal, acho que eu vou buscar colocar essa informação a partir desse tópico de gestão, para que ele possa abrir, para que a gente possa discutir vários aspectos que envolvem essa gestão, né? A gente tem comparado, e na cartilha a gente compara, que a primeira medida que deve ser tomada num ambiente de crise como esse que a gente está passando é fazer a sala de guerra ou criar o comitê de crise, né? Até a gente usou a expressão sala de guerra. E eu queria chamar muito a atenção dessa expressão sala de guerra, porque todos nós, invariavelmente, se a gente gosta ou não, mas a gente já teve a oportunidade de assistir algum filme de guerra, algum filme que trate disso, e quando se fala em sala de guerra, a gente vê uma sala onde há uma mesa grande, onde um grupo de generais ficam em volta desta sala, e no centro da mesa, no centro dessa sala de reunião, na mesa, sobre ela tem um mapa. E esse mapa, né, é um mapa que demonstra as movimentações de tropas, sejam aéreas, sejam marítimas, sejam terrestres, como isso deve se movimentar, e as pessoas, então, fazem os diversos modelos, né, de decisórios de como fazer um ataque, de como fazer uma defesa, de como se posicionar perante o inimigo. O nosso inimigo aqui, óbvio, é o coronavírus, né, mas de uma maneira um pouco menos etérea, né, uma vez que é um bichinho microscópico, né, é essa situação de crise econômica. Então, e o que é o mapa? O nosso mapa de guerra, ele será representado pelas informações que a empresa dispõe para poder tomar as suas decisões. Assim como um mapa de guerra, as pessoas poderão tomar as decisões de uma maneira melhor. Se esse mapa for melhor detalhado, ou seja, não adianta você estar olhando um mapa do século XII, né, quando não tinha nem as Américas ainda no mapa mundi, né, porque não havia sido descoberto o novo mundo, você tem um mapa desatualizado frente a um cenário, você vai tomar decisões erradas se você não tiver esse mapa atualizado. Então, o importante é que as informações que sejam colocadas nesta sala de guerra, nesse comitê de crise, sejam informações atualizadas, informações que vêm da área jurídica, que vêm da área financeira, que vêm da mídia, que vêm da concorrência, que vêm dos fornecedores, que vêm dos clientes, que vêm dos trabalhadores. Vêm de todos esses agentes que estão envolvidos, que se envolvem dentro da cadeia econômica do país. Então,
reunir essas informações na sala de guerra é fundamental e tomar as decisões baseado na informação correta que foi buscada. Tomar informações sem esse mapeamento, tomar informações baseado em achismo ou na opinião apenas de um dos lados, só do fornecedor, ou só do cliente, ou só do trabalhador, provavelmente levará a empresa a decisões ruins no espaço de tempo. E não há dúvida nesse momento que o que alimenta, e sempre foi assim, né, o que alimenta o giro de uma empresa, a continuidade do negócio, é o capital financeiro. Então, é importante entender, dar satisfação, interagir, trabalhar com instituições financeiras para clarear essa instituição quanto à viabilidade ou não do seu negócio, em que condições ele será viável no ambiente de crise. Uma vez que, nesse momento, em princípio, né, e aí o Matheus, eu passo a bola para o Matheus, todo o cliente, todo o tomador de dinheiro virou um risco, né? Então, como escolher, né? Ele tem lá uma quantia de recursos financeiros disponíveis e que ele vai ter que escolher com muito cuidado e está muito inseguro de onde colocar o dinheiro, né? O que ele gostaria de ouvir, né, de um empresário neste momento? Obrigado, acho que como introdução aqui, obrigado ao André e ao Fábio pelo convite aqui em falar um pouco para as pessoas. E poder dividir um pouco do nosso dia a dia e das experiências que todas muito novas. Eu acho que, como o Fábio bem pontuou, crise sem precedente, e a gente no nosso negócio também está aprendendo a se adaptar. Então, é importante essa troca de ideias, né? Só um complemento, Fábio, o comitê de crise, a gente na Jive também montou um comitê de crise, porque você imagina que o nosso principal negócio é a recuperação de crédito, e depois que razoavelmente, a gente compra crédito já inadimplido há algum tempo dos nossos fornecedores tradicionais de crédito. Imagina que depois que a gente conseguiu encontrar o patrimônio, etc., a gente tem fluxos de acordo, e a gente tem, obviamente, visto fluxos de acordo a toda hora tentar ser renegociados, e obviamente, a gente tenta entender caso a caso, e no nosso núcleo de guerra, na nossa sala de guerra, entender o que é possível ser feito, né? E a gente montou na nossa sala de guerra uma característica muito única, que eu acho que deveria estar em todas, que é a pluralidade de formações e profissionais, né? Então, tem o advogado trabalhista, que vai te ensinar o que pode ser feito ali, tem o financeiro, o advogado generalista e assim por diante, que vão trazer com as melhores informações, e tem que ser a mais transparente possível. Eu acho que é isso que a instituição financeira espera agora das contrapartes, quer dizer, todo mundo sabe a situação. Eu acho que todas as empresas, inclusive as áreas de crédito e renegociação de crédito, estão trabalhando de forma plena e disposto a encontrar um caminho comum, desde que você tenha informações muito transparentes e bem construídas e bem feitas, né? Então, o que a gente espera de contraparte são informações transparentes, né? E verdadeiras, né? E precisas agora, porque... Então, a gente tem visto no nosso dia a dia, acho que do ponto de vista primeiro de recuperação, e eu vou contar um pouco dos meus debates com outras pessoas do setor, é que, apesar dos bancos terem vindo e se predispostos a dar carências, e que, obviamente, em algum momento, se a crise perdurar mais, provavelmente pode ter uma extensão desse prazo, no momento imediato, o que boa parte dos empresários acabou fazendo é, além daqueles 90 dias que foi amplamente divulgado, e pedir 180, 210, 270, 360 dias de carência, sem demonstrar claramente qual era a necessidade e como o seu negócio era de fato impactado. Então, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, você teve uma enxurrada as instituições financeiras, e para a gente também não foi diferente. Isso baixou agora.
para pedir carência, pedir para não pagar, pedir uma série de benefícios nos contratos que, obviamente, você vai analisar e, se for possível, vai conceder, mas sem fundamento. Então, até de uma forma um pouco oportunista por alguns, muito necessitada por outros, mas isso acaba criando uma desconfiança. E para quem vai fazer na BBC o curso de crédito que eles dão, né? Eles dizem, né? O primeiro C do crédito é de credibilidade. Então, você precisa ter uma relação absolutamente transparente e justificável do porquê você tem aquela necessidade e quais são suas margens de segurança. Eu acho que nesse momento de crise e de profunda desconfiança, e não só desconfiança, mas incerteza, você ter razoável informação, transparência, honestidade aqui, credibilidade é o que começa por aqui, né? Porque no momento seguinte a gente tem visto, então, dito isso, a gente tem visto medidas de governo e Banco Central favoráveis à concessão de crédito, quer dizer, diminuição do compulsório, tentando injetar recursos na economia, fazer com que os bancos emprestem, flexibilização de algumas regras de provisionamento, para que você tenha até empresas que, apesar de inadimplente ou pedindo waiver e pedindo carência, possam receber crédito e coisas que o valham. Tudo isso vem ao encontro do mercado e você tem uma abundância um pouco maior de recursos. A contrapartida de todas essas medidas tem lá a vontade da instituição financeira, que tem aquele recurso disponível, em conceder o crédito e a que preço. Então, a concessão do crédito e o desejo de concessão para aquele CNPJ ou para aquele CPF vem muito dessa relação de credibilidade e transparência e do teu histórico. Então, não dá para bater em todo mundo, simplesmente ingressar em juízo, dizer que o contrato não pode ser cumprido, porque isso vai te machucar um pouco mais para frente. A outra coisa é preço do crédito, né? Eu acho que a gente viu no começo no final, na segunda metade do ano passado, começo desse ano, o mercado de crédito mudar um pouco a sua dinâmica. Não para pequenas e médias empresas por hora, mas para empresas um pouco maiores, o mercado de capitais assumindo um pouco o papel dos grandes bancos, com a emissão de papéis, debêntures, incentivadas, não incentivadas, e assim por diante. Então, a gente viu uma descentralização da concessão de crédito e criação do ambiente competitivo para pequenas e médias empresas, o surgimento de várias fintechs, novos adquirentes, novos subadquirentes, etc., fornecendo crédito na ponta. A gente viu agora na crise muito forte um evento de saque e fuga de investidores desses fundos de crédito e tomadores de debêntures e coisas do gênero, gerando uma crise de liquidez no setor, principalmente no mercado de capitais, fazendo com que créditos de grandes empresas que tinham spreads de CDI mais meio, CDI 1 mais 1, CDI mais 2, passarem a ser transacionados no mercado secundário com spreads muito maiores. E isso acaba atraindo a atenção dos investidores do mercado financeiro total a tentar fazer um redirecionamento desses recursos que foram sacados ou dos recursos que tinham disponíveis a perseguir empresas com créditos melhores que agora pagam, pela crise de liquidez, pagam spreads maiores na mesma base que elas tinham. Logo, uma parte da alocação desse dinheiro que se tornou disponível por medidas de governo, e aí a gente está falando provavelmente de bancos, mas de investidores do mercado de crédito, pessoas físicas e institucionais que investiram nos fundos, a redirecionarem o seu capital para esses créditos de melhor qualidade que pagam spreads muito melhores, e eles acabam ficando um pouco mais longos nesses créditos, diminuindo a alocação em créditos com perfil de risco.
Dito isso, também você tem um ajuste em cadeia do preço do crédito para pequenas, médias e médias grandes empresas, que o spread acaba acompanhando esse movimento. Fora o acompanhamento do spread, você também, agora em virtude da pandemia, você também tem mudança de expectativa de risco e que acaba deixando os spreads mais caros. Bom, o que isso tudo tem a ver com a crise? O crédito, obviamente, ele vai, apesar do CDI hoje ser infinitamente menor do que a gente viu no passado, o custo do crédito tende a ter um ajuste do que a gente tinha no começo do ano e final do ano passado. O crédito ficou mais caro por óbvio, tá? Para empresas em crise e os nossos empresas de risco, vamos dizer assim, como o Fábio colocou aqui, eu acho que a legislação tem sentido um esforço muito grande para as empresas que estão em recuperação, etc., em a gente criar e fomentar o mercado do deep financing, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo para fornecimento de crédito agora. Obviamente, a legislação ela precisa estar mais robusta, né? Eu acho que tem planos de alteração legislativa para socorro de algumas companhias e que tem relativizado a importância ou a segurança do deep financing, e eu olho isso com muita preocupação, porque no escopo de eventualmente dar dinheiro novo, a Jive ela está inserida aqui nesse espaço de mercado, fornecimento de dinheiro ou compra de ativos para empresas em crise, e é uma forma de conceder liquidez. É muito importante que não se tenha uma relativização daquilo que estava funcionando ou que a jurisprudência estava sendo assentada para ser um bom caminho. Tá? Então, esse é um ponto que eu olho com bastante preocupação. Agora, adiante, né? Se a gente quer reduzir spreads e conceder crédito e ter relativamente segurança e reduzir o preço do crédito, o arcabouço regulatório ele não pode sofrer tanta mudança assim. E nem na parte legislativa, nem no assentamento da jurisprudência, olhando com decisões que relativizem garantias, né? Coisas que a gente tem começado a olhar e, obviamente, quem concede crédito acaba ficando um pouco mais reticente a continuar esse movimento. E veja, agora está todo mundo muito solidário, você tem um senso de comunidade muito grande e olhar novas operações, entender novas garantias, ter operações mais estruturadas e com prazos mais coesos, dado que a situação antes da crise macroeconômica do Brasil e regulatória vinha numa boa toada, eram coisas importantes e que estava melhorando, né? Eu acho que agora a gente não pode ter um retrocesso. E aí, Fábio, é até uma pergunta, né, que eu tenho. Nas empresas que vocês têm socorrido aí na Ziggen, qual tem sido o plano tático e estratégico aí no curto, médio prazo, no reperfilamento de dívidas? Como que vocês têm visto o horizonte da crise? Do nosso lado aqui, a gente já não acredita que é uma volta em V, né? Vai ter uma depressão profunda e depois vai voltar do mesmo jeito que existia, até pelo impacto fiscal que tem, mas a gente também não acredita por hora que é um impacto em L, ou seja, a economia vai ficar no fundo do poço por um bom tempo, eu acho que tem um retorno. E como as companhias estão se preparando para ter um aspecto, um choque, e preservando o caixa momentaneamente para depois começar a investir, ou estão se preparando de fato para o pior, né? E entrando com processos imediatamente de insolvência, de reestruturação de crédito, como recuperação judicial? Essa é uma pergunta interessante. Aí eu vou até dividir um pouquinho com o André, né? Porque ele deve estar tendo uma consulta bastante grande de empresas que estão numa situação que estão enxergando, né, uma insolvência grande e buscando alguma proteção num plano B até jurídico. Estou chamando de plano B até, Matheus, porque
o que eu tenho tido de retorno dos empresários não necessariamente é a nossa recomendação das inclusive nossos clientes ou mesmo não clientes. Mas o que o empresário tem trazido para a Ziggen, seja cliente nosso ou não, é sempre, e isso é o que acho que marca o empresário, principalmente o empresário brasileiro, né? É mesmo numa situação extrema de crise, aquela sensação de continuar lutando, de procurar manter o seu negócio ativo e de ter uma expectativa de que essa crise tenha uma duração menor possível e que ele consegue dar a volta por cima. Isso é quase unânime. Raros os empresários que nos procuram, sejam clientes ou não, que têm jogado a toalha e têm dito, olha, não tenho o que fazer, e o caminho, não temos nenhum caminho a seguir. A gente entende que esse otimismo é importante, mas usando as tuas letrinhas aí, né, de uma recuperação em V, que com certeza não será, né, e também não será uma recuperação em L, né, porque seria nenhuma recuperação, né, o L, eu vou usar a letrinha J, né, ou seja, a gente caiu e vai voltar, mas nós atingiremos durante muito tempo um patamar bastante inferior àquele que a gente vinha tentando, e algumas vezes até sem atingir, mas vinha tentando arduamente recuperar a partir do ano de 2018, 2019, principalmente. Isso faz com que, e não é um balde de água fria que eu quero jogar no empresário por conta disso, mas é um alerta, né, para que todos os seus meios de produção, todas as suas maneiras de relacionamento sejam revistas para um nível de atividade econômica geral menor do que aquela que eles experimentavam antes da crise. Quando você pega isso numa empresa saudável, isso já é um grande desafio. Se você colocar isso num cenário de uma empresa em crise, esse desafio torna-se ainda mais forte, ainda mais violento, e aí eu vejo o que está acontecendo, né, o reflexo disso, eu quero passar isso para o André, que é a consequência, né, na judicialização de alguns créditos, na judicialização de algumas negociações, que num ambiente menos emotivo poderiam ser resolvidas bilateralmente, poderiam ser resolvidas entre credor e devedor, mas que num momento de desespero, a primeira coisa que o empresário faz é falar assim, deixa eu procurar um advogado para saber o que eu posso fazer para não pagar, né? E não no mau sentido, não porque ele queira ser um caloteiro, né, mas porque ele, naquele momento de desesperança, ele está entendendo que não vai ter uma alternativa muito grande. E, do outro lado, o credor está também no momento de falta de liquidez, no momento de necessidade de colocar caixa para dentro da sua empresa, seja ele uma instituição financeira, seja ele um fornecedor, seja ele quem seja, e está apertando para receber. E aí, como é que isso está se encaminhando, né, para os escritórios de advocacia e como é que os escritórios de advocacia têm agido com relação a isso, André? Então, esses pontos, na verdade, são essenciais. Eu diria que eles estão totalmente relacionados também à questão da gestão que a gente estava falando aqui no começo, né? Eu começaria, na verdade, essa resposta primeiro com a percepção, eu acho que imediata do empresariado. O Matheus, ele comentou que realmente a gente está vivendo aqui um momento talvez de muita compreensão, de muita e até uma empatia grande entre todos, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo sabe o que está acontecendo, não diria no nosso quintal, mas no nosso bairro. Então, a crise ela atingiu a todos. A gente tem visto até, inclusive, algumas manifestações de alguns empresários falando para não iniciar um movimento de demissão, para não tomar medidas que possam ser encaradas como medidas precipitadas, mas principalmente visando uma manutenção do emprego, da dignidade das pessoas. Aí é uma visão pessoal minha. Eu não sei se esse tipo de movimento agora, que a gente já está há um pouco mais aí de um mês com essa crise aqui no país, se ele é tão correto. Existe sim uma preocupação que é óbvia de todo mundo com relação à manutenção das empresas, que elas continuem existindo, que elas continuem gerando valor, empregos e cumpram a função social delas, mas ao mesmo tempo, como o Fábio disse, talvez a recuperação não seja uma recuperação em V, talvez não seja uma recuperação
não seja em L também, porque realmente o L é o fundo do poço e a gente não consegue mais se levantar. Eu usaria até uma outra letra aqui, já que a gente está fazendo aqui uma sopa de letrinhas, eu diria que pode ser uma recuperação em U, porque a gente pode passar um bom tempo realmente numa recessão, e a hora que a gente sair, eventualmente vamos voltar aos patamares de antes, não sei em que velocidade, mas acredito que seria natural ter uma recuperação da economia até por um longo período de recessão, um aumento no desemprego e tudo mais. Mas realmente muitos clientes eles vêm com essas questões. Então aproveitaria aqui, na verdade, para colocar rapidamente algumas questões que foram adiantadas pelo governo, justamente para poder ajudar os empresários nesse momento. Então tiveram algumas medidas de natureza trabalhista, visando tanto a questão da suspensão de pagamento, seja ele parcial, total dos empregados, uma abertura na negociação desse tipo de suspensão junto com os sindicatos, é algo que já tem, enfim, medidas provisórias nesse sentido e que auxiliam bastante, mas só que elas, de fato, trazem uma série de dúvidas para o empresário, ele não tem tanta coragem, às vezes, de colocar a capacidade produtiva dele inteira ou grande parte dela em regime de suspensão. Tem medidas também que auxiliam a suspensão de pagamentos ou até um parcelamento maior de pagamentos fiscais. Agora, o que a gente tem visto aqui é que muitas dessas medidas elas foram editadas pelo governo, mas só que a gente está num regime que é difícil ser o primeiro, muitas vezes, a tomar esse tipo de atitude. Então, a gente tem tido aqui um trabalho bastante intenso, não só de entender essas medidas, mas muitas vezes até de testar como que elas vão ser aplicadas. Então, como eu comentei, uma suspensão coletiva de empregados, como que a gente faria isso de forma a proteger o empresário, de forma a proteger a empresa, eventualmente, de uma futura reclamação que possa piorar ainda mais uma situação que já é ruim para a empresa. Suspensão de pagamentos, principalmente pagamentos aí de tarifas, né? Água, luz, gás, são coisas básicas, são coisas essenciais, sem elas não vai funcionar uma empresa. Como que isso está sendo encarado pelo judiciário? Até antes dessa crise, esse tipo de questão era uma questão que ela estava quase que restrita a empresas em recuperação judicial. Não fazia sentido a gente pedir uma suspensão de pagamento de uma tarifa pública para uma empresa que não tivesse em recuperação judicial, que não precisasse de uma medida urgente para poder manter a atividade dela. Hoje a gente tem visto isso em empresas que não estão em regime de recuperação judicial. É algo bastante preocupante. Parcelamento de dívidas fiscais, etc. Agora, outro ponto que eu diria que também é relevante nesse sentido é a questão da limitação do acesso ao crédito. Existiam muitas empresas que elas dependiam aí de fomentadores, né, factorings, FDICs, etc., para descontar os boletos e fazer o fluxo de caixa. Era bastante comum isso para muitas empresas, porque elas recebiam títulos, boletos com vencimento em 30, 60, 90 dias, até mais que isso. E para ajudar no fluxo de caixa, eles descontavam esses títulos junto com o FDICs. Então, se criou todo um mercado em torno do adiantamento desses títulos. Quando a crise chegou, gerou o que eu tenho chamado de um efeito dominó. Então, as empresas que eram devedoras e tinham que pagar, pararam de pagar esses títulos. Os fundos que tinham que receber, eles pararam de emprestar. E o empresário que dependia, que ficava aí no meio, ele ficou sem saída, ele ficou sem receber novos títulos, sem receber o pagamento por novos títulos que ele eventualmente emitiu, então emitiu uma duplicata para alguém, ele não conseguiu descontar essa duplicata com ninguém, porque muitos desses fundos, eu queria depois que o Matheus até comentasse um pouco disso, eles pararam de descontar esse dinheiro e, ao mesmo tempo, eles passaram a ser os inadimplentes. Então, eles também deveriam pagar títulos e eles
simplesmente suspenderam esse pagamento. Isso aí deu um curto-circuito nesse sistema financeiro, que tem sido, diria que tem um efeito bastante nefasto, né? Porque a gente não sabe onde trava isso. A liquidez do mercado, ela tá tentando ser mantida por meio de algumas medidas do governo. Destacaria aqui o começo delas, que foi com a redução do recolhimento do compulsório, passou de 25% para 17%. Diria aqui também algumas medidas relacionadas a aumento de crédito via BNDES. Diria até que uma atitude do BNDES que a gente viu recentemente foi uma disponibilização de crédito em um volume equivalente ao total do volume disponibilizado no ano passado. 50 bilhões, é muito dinheiro isso para um banco de fomento. E, inclusive, compartilhando o risco com bancos. Então, o BNDES ficou com 85% do risco, os bancos que atuam na disponibilização desses recursos ficaram com 15%. E, de qualquer forma, esses créditos, eles, o que a gente tem visto é que eles não têm chegado à ponta final, às empresas, na forma como deveriam. Hoje está sendo votada, em segunda votação no Senado, o orçamento de guerra, que acho que é talvez uma fórmula muito parecida com aquela que aconteceu nos Estados Unidos, por meio da injeção de recursos diretos pelo Fed. Então, aqui, provavelmente o que vai acontecer é que esse orçamento vai ser aprovado, vai cair algumas travas que existiam até então, né, relacionadas aí à limitação de gastos do governo, estados, e também a própria mecânica de como recursos eles são disponibilizados, justamente porque muitas empresas, elas, apesar de existir liquidez no mercado, elas não conseguem se aproveitar dessa liquidez. Agora, voltando ao tema da judicialização, o que a gente acredita aqui no escritório, porque a gente realmente tem visto um movimento nesse sentido, é que as recuperações judiciais, elas sejam um instrumento utilizado em maior escala, aqui não somente para suspender pagamentos, execuções, mas também para garantir liberação de recursos. Muitas empresas, elas têm recursos eventualmente provisionados em forma de garantia. E uma das formas que a gente tem visto para tentar forçar a liberação desse tipo de recursos é por meio de uma recuperação judicial. Então, entraria com a recuperação judicial e, como um pedido inicial, seria justamente a liberação de eventuais recursos que foram depositados em garantia, eventualmente para bancos, com relação a operações anteriores, sessões fiduciárias, enfim. E a gente tem acompanhado isso e a gente acredita que esse pode ser um movimento também. Ou seja, não só empresas que estão em dificuldades financeiras, que já estão, enfim, sofrendo execuções, bloqueios de conta, mas também empresas que possam não estar nessa situação ainda, só que também não têm liquidez e não conseguem acesso a novos créditos, e a única forma de se manter vai ser apelar para uma recuperação judicial para eventualmente liberar certos créditos. Então, enfim, queria até escutar um pouco do Matheus, né, nesse sentido. Aliás, Matheus, deixa eu aproveitar aqui o gancho do André, que a gente vê assim, boa parte, inclusive, né, do pessoal que está assistindo a gente aqui, são pessoas que estão, vamos dizer, muito do lado da crise, né? E óbvio, estão ouvindo, né, invariavelmente aí, como o André disse, e como nós mesmos da Zing temos, para alguns clientes, recomendado ou colocado dentro do leque de alternativas de enfrentamento dessa crise, né, ou de contenção dessa crise, a possibilidade de uma recuperação judicial. Quando a gente fala disso, né, obviamente nunca foi, nunca será, né, uma palavra muito simpática, para dizer o mínimo, né, uma palavra para ninguém, né? Exatamente, principalmente para o doador de crédito, né? O empresário também não gosta dela, né? Vamos deixar bem claro isso. O empresário costuma relutar muito para pedir uma recuperação judicial e ele tem motivos bastante importantes para isso.
mas o fato é que, dentro desse cenário, muitas recomendações nesse sentido têm sido colocadas. A gente tem visto realmente alguns movimentos aí de proteção ao devedor e, por outro lado, ainda que o governo acene com alguns incentivos para que o dinheiro entre na economia, você mesmo na tua fala anterior colocou, olha, está faltando o C de credibilidade, e aí eu não usaria essa credibilidade nesse momento como algo colocado ao empresário, à idoneidade do empresário, mas ao cenário que a gente está enxergando. Como é que você está vendo esse cenário? Porque eu vejo assim, né, para eu te passar a bola, o governo pode liberar o quanto dinheiro quiser ou dar o incentivo que quiser, que o banco, enquanto não encontrar algum tipo de segurança para transacionar, para mandar esse dinheiro com uma perspectiva mínima de conhecer o risco de recebimento, ele vai segurar esse recurso. Né? Como é que vocês estão lidando com isso? Qual é o momento que vocês, e você especificamente, mas as instituições financeiras de maneira geral, estão esperando para que possa esse dinheiro de sair, né? Ele está empossado nas instituições financeiras. Como é que ele vai deixar de estar represado lá e vai chegar, né, nas empresas nesse ambiente de medo, né, que a gente está vivendo? Antes do Matheus responder, só gostaria de falar para todo mundo que está assistindo pelo Zoom ou pelo próprio YouTube, que eles podem fazer perguntas. Existe a barra aí de chat e no Zoom tem um Q&A. Podem fazer as perguntas e aí eu termino aqui e a gente vai respondendo as perguntas que forem feitas. Vamos lá, Matheus. Beleza, eu acho que eu entendi duas perguntas, né? Uma do André, primeiro, sobre o mercado de factoring e desconto de recebíveis, e depois a do Fábio, para entender como que a logística e a intenção, que eu acho que é isso que é a pergunta, de fato fazer a concessão de crédito em larga escala, né? Acho que eu vou começar pela segunda. Acho que tem um movimento regulatório, tá, para acontecer, e eu entendo que os atores ali, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, etc., eles entenderam isso, que é a história do provisionamento, né? Eu acho que todo mundo agora, ou boa parte das empresas, tem dificuldades ou podem ter dificuldades, e a extensão de uma carência, uma reestruturação, deveria ter um impacto diverso, ou a criação de uma linha no formato de provisionamento nos bancos, né? Acho que o banco sempre, ou instituição financeira regulada, sempre costuma dizer, olha, até acho que esse cara é honesto, eu até entendo a garantia que ele está aqui me fornecendo, tem essa incerteza, mas, poxa, por outro lado, a garantia pode me dar rigidez ao crédito. Mas se eu fornecer crédito para um camarada que está em período de reestruturação, etc., fatalmente eu tenho que provisionar no meu balanço no mesmo formato onde esse camarada está. Se ele está no B, no C, no H, o dinheiro novo entra naquela linha, né? E isso cria uma dificuldade regulatória e de espaço de balanço para fornecimento de crédito para quem eventualmente está bom, com uma situação de crédito boa, menor. Isso atrapalha o negócio do sistema financeiro, né? Eu acho que tem uma tarefa aqui dos agentes públicos de entender que a regulação merece uma visita agora, ainda que temporária, tá? Eu acho que isso levaria o sistema financeiro a melhorar muito a intenção da concessão de crédito para empresários ou para empresas que estejam nessa situação. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Do ponto de vista da Jive ou de fundos que, como a gente, principalmente compram ativos e não... E aí já uma resposta para as duas perguntas em conjunto, quer dizer, quando o empresário ele tem uma escassez de liquidez, provavelmente tem patrimônio ou imobilizou algum tipo de patrimônio que eventualmente está dado em garantia ou não, e dispor desse patrimônio fazendo algum tipo de operação de venda, sale-leaseback,
venda com direito de recompra e coisas do gênero, pode ser uma alternativa de liquidez rápida e sem a pressão de ter que devolver o dinheiro no curtíssimo prazo. Quer dizer, essa é uma alternativa super válida. A gente na Jive tem olhado com muito critério e carinho a oportunidades que chegam para a gente nesse sentido. Eu até costumo dizer, e antes mesmo da crise, para o empresário que tinha concessão de crédito restrita no sistema financeiro tradicional e acabava fazendo desconto de duplicata, que obviamente é um crédito com mais spread, vamos dizer assim, com mais taxa, mais caro, a gente dizia, olha, você tem crédito de 20 dias, de 20 a 40 dias, e, na verdade, você está pagando 3, 4% ao mês, né? Acho que a melhor operação do que vender suas duplicatas, que agora essa roda parou de girar, porque o fornecedor também, não, o comprador não está conseguindo pagar, né? Quer dizer, eu acho que a única pessoa que, de fato, está conseguindo girar é o fornecedor de material, insumo para a saúde e alimento, né? Propriamente dito. O resto todo eu acho que está com algum tipo de problema. No final do dia, se desfazer de ativos passa a ser uma coisa importante. E aí até um pouco de gestão que a gente estava dizendo, né? Eu já atuei como gestor de fundo de private equity venture capital e a gente gostava sempre de estruturas de custos flexíveis, né? Onde a gente tenha pouca concentração de custo estratégico em bases fixas, né? Ser asset light, coisas do gênero. Eu acho que é uma boa oportunidade para as empresas procurarem essas alternativas em transformar o negócio deles um pouco mais light. E a segunda alternativa, que eu acho que vem com uma medida de governo e que eu apoio, como cidadão, né? Que é tributação de dividendo. No nosso país é muito comum, e eu que recupero crédito, acabo vendo donos de empresas muito ricos e empresas muito pobres, né? Empresários com casa na praia, casa no campo, barco, helicóptero, avião, etc. E as suas empresas trabalhando com o caixa mínimo, né? Então, acho que a crise ela acaba sendo uma boa oportunidade para o empresário em geral melhorar o nível de gestão e melhorar o nível de caixa que ele guarda na companhia, porque esses choques nunca tinham acontecido, mas eles só estavam no livro de direito do caso fortuito da força maior que a gente conhece quando estuda na faculdade de contratos, né? Mas agora se materializou e eu acho que está na hora da gente manter cursos nas companhias, elas terem mais folga de caixa, modelos mais flexíveis de gestão e não imobilização de capital, quer dizer, inovação, mecanização, ganhos de produtividade, eles são importantes mais do que construir uma fábrica bonita, grande, coisas do gênero, ou distribuir dividendo eventualmente, né? Eu sei que eu divaguei um pouco, mas talvez essa seja a maior lição para o empresariado. Na Jive, a gente também é empresário, e como a gente vê muita situação como essa, lá a gente tem medidas de preservação de caixa de forma perene, por exemplo, e não só em momentos de crise, né? A gente distribui pouco, mantém muito caixa na companhia e, de fato, a gente consegue manter empregos, olhar as oportunidades com calma e assim por diante. Eu acho que essa é uma oportunidade de fazer uma grande reflexão agora do como ser um empresário, né? Mas resposta é para você, André. Talvez a venda de alguns ativos operacionais e não operacionais faça sentido nesse momento como uma alternativa de crédito. Olhando as recuperações judiciais e essas medidas, eu acho que acaba, se não for extremamente necessário, isso acaba gerando um problema por si só, porque eu vi já grandes empresários que optaram numa situação de desespero a ingressar com essa medida,
sem pensar de forma fundamentada como vai ser o seu quadro de credores, qual é a situação e o ambiente de aprovação desse plano, e coisas que o valham que você sabe muito bem que não se prepara uma recuperação judicial em uma semana ou 15 dias, né? Tem muito detalhe a ser observado e, eventualmente, é um remédio amargo para todos os lados. E eu fico até feliz de ouvir o depoimento do Fábio dizer que o empresariado também desgosta muito pouco dessa medida. Eu acredito nisso. Tenho contato com vários que disseram, olha, não tive alternativa e cheguei nesse ponto de pedir recuperação judicial porque eu estava sem nenhum instrumento e eu recorri a esse. Mas, obviamente, isso acaba prolongando o estresse que a companhia está passando, porque você vai ter que discutir um plano de recuperação, estruturação. Uma hora você vai ter que fazer aquela conversa bilateral com os seus credores para entender, para mostrar qual é a situação da companhia e por que não tentar um pouco antes isso. Com certeza, é muito bacana escutar isso, porque daí surge uma nova dúvida. Um dos caminhos que a recuperação judicial permite é justamente a constituição das UPIs, né? Eventualmente, uma empresa que está numa situação difícil e não está numa recuperação judicial, se ela tentar alienar ativos de uma forma convencional, pode ser que ela destrua valor, porque esses ativos, eventualmente, eles vão carregar uma série de riscos que podem afetar o preço deles. E um dos caminhos de evitar que alguém compre ativos com esses riscos é justamente adquirir em leilão, pela forma de UPI, e é um caminho que a lei da recuperação judicial ela permite. Então, isso me faz questionar se justamente está talvez tão restrita as possibilidades de levantamento de caixa, se isso não seria mais um argumento justamente visando aí um aumento nas recuperações judiciais. E diria que, enfim, não só isso, pode ser que esse seja ainda mais um fator para causar um certo abalo nesse mercado, que hoje são algumas empresas, poucos profissionais, que eles têm capacidade, qualificação de trabalhar nessa área, uma área muito delicada. Você falou bem, realmente demora algum tempo para você preparar uma empresa para ela ir para a RJ. Então, eventualmente, um aumento dessa demanda, a gente até chegou a tratar sobre esse assunto em outro webinar. Eventualmente, esse aumento de demanda ele pode causar uma redução na capacidade de absorção de empresas em dificuldade por profissionais capacitados a justamente tratar com essas empresas. Não sei qual é a visão do Fábio sobre esse assunto, mas aqui é uma preocupação realmente que a gente tem. É óbvio que a gente que trabalha com isso vai tentar se adequar e tentar auxiliar o máximo de empresas que vierem nos procurar. Mas a gente não sabe qual vai ser essa demanda. Então, existe essa preocupação. Se tem um estudo que eu acho que é estatístico, né? Desculpa te interromper, Matheus, mas acho que não há dúvida que o número de pedidos de recuperação judicial vai crescer fortemente durante e alguns meses posteriores a essa crise, como aconteceu nos últimos 5 anos aí, quando o número praticamente dobrou, o número de pedidos de recuperação judicial, né? Comparativamente a 2014, 2015, 2016, 2017, dobrou o número de pedidos. Agora nós vamos voltar a ter um número bastante expressivo. Então, mas assim, concordo com o Matheus que isso não é um movimento que ajude aos doadores de crédito, né, se sensibilizarem para colocar mais dinheiro. Se você imagina, como eu, né, e se eu tiver certo no meu pensamento, que vai aumentar o número de recuperações judiciais, eu fico aqui imaginando se eu fosse o Matheus, né, se eu estaria disposto a conceder dinheiro agora, sabendo que lá na frente
provavelmente uma boa parte daqueles para quem eu dei dinheiro vai pedir recuperação judicial e vai me botar uma longa fila de espera. Então, óbvio que todo mundo vai tá num movimento onde essas coisas não estão aí se ajudando, né? Enfim, eu queria até aproveitar e passar para o Matheus. Tem uma pergunta aqui no meio aqui, ó. Vocês acreditam no fornecimento de crédito ao grupo de risco? Quer dizer, essas empresas das quais nós estamos falando aqui, né? Via BNDES. Aí, Matheus, se for para você ajudar aí a responder junto com o seu comentário aí. Eu estou aqui, eu abri a janela de perguntas. Viu, né? Abri aqui. E eu acredito que o BNDES tenha já esteja pensando em alguma coisa para socorro dessas empresas. Existem algumas conversas em andamento internas, eu acho que no banco, e que a gente fica sabendo de mercado que a equipe econômica está de forma concisa se movimentando bastante para poder socorrer todas as áreas da economia, né? Pequenas e médias empresas com certeza é a missão do BNDES agora. Eu acho que está dito de forma pública nesse governo e obviamente com o grande número de empresas passando por esse tipo de problema, eles certamente vão colocar à disposição algum tipo de linha de crédito. A gente espera fortemente que eles façam. Agora, não tenho nenhuma informação mais relevante sobre isso, né? A gente acompanha o noticiário e vê esse movimento publicamente acontecendo e torce para que ele se materialize, né? Como cidadão e membro dessa comunidade que trabalha com reestruturação de empresas, crédito, turnaround, etc., a gente torce para que isso, de fato, vire realidade. Se eu tiver liberdade aqui e responder à próxima pergunta sobre venda de ativos em UPI, né, aquisição de imóveis, a Jive já faz isso. A gente já comprou diversos tipos de ativos em UPI. Eu acho que eu estava aqui lamentando que eventualmente a legislação sobre de financing e o entendimento jurisprudencial não seja o que o credor espera por hora. Aqui eu tenho que fazer um elogio, porque tanto a lei quanto a jurisprudência aceitaram o entendimento sobre a venda da unidade produtiva isolada, e ainda não só o UPI, mas também o leilão, sem que sejam ativos operacionais, porque a característica da UPI é ser ativo operacional, ativos não operacionais que sejam vendidos no âmbito da recuperação judicial, no artigo 142, também gozam de proteção, porque é um processo público, a destinação do dinheiro é debatida via plano, existe homologação e coisas do gênero. Então, também é uma alternativa muito eficiente de venda de ativos. Para precatórios, a gente já fez diversas transações, os nossos concorrentes idem, e imóveis, a gente já fez operações também. Eu não vi nenhum concorrente nosso ainda fazer operações, mas a gente teve grandes casos aqui de até venda de ativos empresariais, unidades produtivas inteiras, fábricas, operações com receita, custos, etc., funcionários serem esse fundo de comércio ser transacionado via UPI. Eu acho que é um instrumento maravilhoso e ele não deveria ser a motivação para o pedido de recuperação judicial, né? Como a gente diz, se você quer vender um ativo e vai pedir recuperação judicial porque é a forma mais segura para quem quer comprar, a recuperação judicial vem com uma série de outras problemáticas e complexidades que não só a venda do ativo. Ela precisa ser pensada com muito critério, né? De novo, eu já vi isso acontecer e eu não aconselho que o faça, né? Então, ela não deveria ter uma correlação com o aumento do número de pedidos. A venda de um ativo em UPI não deveria ser a causa do pedido de recuperação judicial.
Acho que existem outros formatos e estruturas para que você consiga fazer a venda de forma segura e que você não deixe tanto dinheiro na mesa. Eu concordo 100% com o que o Matheus falou. De fato, a recuperação judicial ela vem com uma série de outros impactos, né? Tanto na questão da obtenção de crédito, questão eventualmente ficar aí numa situação difícil de convencimento de credores, porque afinal são eles que vão decidir o futuro da empresa. Enfim, é um processo bastante arriscado, bastante delicado. Mas de qualquer forma, realmente o que acaba acontecendo muitas vezes é que é a forma que algumas empresas encontram para vender certos ativos, porque eles carregam eventualmente muito risco. Mas de fato é algo que ele é bastante delicado. Agora, com relação à disponibilização do crédito pelo BNDES, que eu queria colocar, na verdade, eu concordo também, eu acho que o BNDES certamente já está discutindo isso. Se tem alguém com uma capacidade para assumir alguns tipos de riscos e conceder crédito em larga escala, é o BNDES. Agora, a grande dificuldade que eu vejo aqui é fazer esse dinheiro chegar na ponta. Então, não é nem uma questão de disponibilizar crédito, mas sim encontrar ferramentas que de alguma forma permitam e forcem esses intermediários do BNDES, que são as instituições financeiras, a conceder esses créditos. Porque, no fim do dia, o banco ele acaba concorrendo com ele mesmo quando ele dá um crédito do BNDES. Ele tem uma linha de crédito, muitas vezes pré-aprovada, de recursos próprios a juros mais altos, e do outro lado ele vai ter essa linha do BNDES, que são juros menores, não vai ser tão atrativa para o negócio do banco. Então, acho que tem uma questão aí regulatória também que precisa ser endereçada. Recentemente, teve uma liberação de recursos do BNDES para as fintechs, para elas poderem fazer a cessão de certos recursos para fundos de investimento que são direcionados a investidores qualificados. Alguns desses fundos de risco e enfim, que eventualmente eles tiveram aí uma série de desbalanceamento nas suas carteiras por conta de resgates que aconteceram e ficaram sem recursos. Então, eu diria que essa é uma forma adicional que o BNDES encontrou também de prover esses recursos para o mercado. Eu não tenho informação se isso já está funcionando, se alguns fundos já receberam esse tipo de recurso por meio dessas fintechs, mas é um caminho, porque justamente é um caminho alternativo à captação tradicional. Não sei se o Matheus tem aí alguma informação sobre Não, isso. só a que é pública, tá? Então a gente tem acompanhado com bastante expectativa de que de fato funcione e melhore, porque obviamente esse tipo de crédito vai melhorar o ambiente para todos os atores, né? Para quem faz a reestruturação, para a empresa, para quem espera recuperar crédito e conceder crédito novo, até em tag longa a linha do BNDES, né? Então, Eu queria aproveitar, tá na torcida. Eu queria contribuir um pouquinho nessa questão do BNDES, porque eu entendo assim que certamente o BNDES pode se movimentar, embora a gente nunca tenha visto isso, e nós passamos por um momento de crise bastante acentuado aí até recentemente, e alguns acreditam que não chegamos a sair totalmente quando agora fomos pegos pelo coronavírus, e não foi, né, o caminho que o BNDES adotou, ou seja, aquele de conceder crédito para empresas do grupo de risco, né, como foi colocado aí na questão que foi levantada, no comentário que foi levantado. Mas ainda que houvesse esta linha especial para atender o grupo de risco,
nós temos um paradigma que deve ser quebrado para que esse dinheiro efetivamente possa atingir o grupo de risco. Invariavelmente, o grupo de risco deve tributo. E todos os empréstimos do BNDES levam como cláusula, basicamente, quase que constitucional, né, que a empresa tem que ter o CND para poder obter um empréstimo do BNDES. Então, se a gente continuar tendo este tipo de restrição, né, eu não estou aqui questionando se ela é correta ou incorreta. O que eu estou dizendo é que, se ela não for ultrapassada, né, por duas maneiras, ou pela quebra desse paradigma, pela quebra desta cláusula, ou seja, de permitir que o BNDES empreste para quem não tem CND, ou, alternativamente, de criar um parcelamento, né, que propicie a condição de quem está com uma dívida praticamente impagável de tributos possa aderir a algum parcelamento, né, para poder, nesse momento de crise, obter, né, o CND e, então, o crédito BNDES, nós, na prática, né, teremos muita dificuldade de ver dinheiro do BNDES chegando em empresas do grupo de risco. Né? Isso é o que eu vejo e é o que a gente tem visto ao longo de todos os anos. Né? E não vai ser diferente agora, a menos que haja uma dessas duas, algum desses dois relaxamentos. Né? Ou não precisa mais de CND, ou então faz um parcelamento, este sim, ultra, hiper especial, melhor do que o do futebol lá, né? O de não precisa lá, né? E pronto, acabou, né? Senão a gente vai ter uma restrição, uma dificuldade muito grande desse dinheiro do BNDES chegar em empresas do grupo de risco. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acredito que seja bastante direcionada ao Fábio. E é se o aumento no número absoluto de recuperações judiciais ativas vai deixar o mercado de fornecimento de crédito para as empresas que não estão em RJ menos exigente ou com taxa, um custo menor. Acho que o Matheus também ele consegue responder isso. Eu acho que eu vou deixar para o Matheus responder. Porque... Eu acho que o efeito é exatamente o contrário, né? Eu também acho. Aumento de risco no componente de preço de crédito é sensível, né? Não tem muito o que divagar mais sobre. É ao contrário. Agora, eu acho que, na verdade, essa pergunta ela foi colocada muito num contexto da necessidade de crédito. Se existem mais empresas pedindo recuperação judicial, eu acredito que seja natural que esse mercado de crédito para empresas em recuperação judicial ele também tenda a se desenvolver. A gente comentou que se desenvolveu recentemente não, mas há algum tempo já, o mercado dos descontos de recebíveis, os FDICs. No final das contas, até aqui um pouco da experiência, né? Você tinha uma criação desse mercado agora, quando a economia estava indo bem, você tem o número de players crescendo, porque a captação ou pessoas, investidores que desejam ter retornos desse tipo de operação cresce também. Quando você tem uma crise de liquidez, os resgates de toda a sorte de fundo de investimento, a gente tem visto muito webinar e lido muito a respeito, ele não foi realocado ainda. Boa parte desse dinheiro ainda está em caixa, porque o investidor, a incerteza faz com que o investidor não aloque em perfis de risco, né? Então, a criação de novos veículos, novos investidores, novos players aqui no mercado de concessão de crédito, etc., isso que aceitam esse tipo de risco e coisas do gênero, também depende da sua captação líquida, né? E disponibilidade de dinheiro para esse tipo de risco. E o que a gente tem visto hoje é que, depois desse choque, o investidor ele retraiu o ingresso em fundos de risco. Aqueles mais agressivos voltaram para a bolsa, coisas que têm mais liquidez do que crédito estruturado. Então, no final das contas, eu não acredito que a maior demanda
A oferta não vai acompanhar essa maior demanda, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o movimento de risco e o movimento de incerteza vai gerar uma retração desse mercado e a extinção de alguns players que, de fato, estavam fazendo, porque os seus investidores também puxaram esses recursos para si de volta, para manutenção dentro do seu próprio caixa. Tá? O que a gente tem aqui, crise de liquidez, também ela é formada porque cada um tenta proteger o seu próprio caixa para aquilo que lhe é essencial. O investidor ele não age diferente, né? Então, vai ter uma necessidade gigante, vai ter uma oportunidade gigante num preço maior, porque quem, de fato, tem o apetite para esse risco vai ter um custo de captação super maior. Estou vendo aqui umas intervenções aqui, André, Alô? Oi? Eu estou vendo aqui umas intervenções do Vitor, da Mariana, ainda aquele assunto de CND, né, de refis e de crédito, tentando responder aqui um conjunto são umas 3 ou 4 colocações. Primeiro, acho que uma ideia, né, e foi colocado aí de que um relaxamento, né, de CND, esse, na prática, ele já existiu durante muito tempo, né, para empresas em recuperação judicial. Houve aí, embora esteja na lei, né, todo mundo sabe, o que a lei prevê, que a empresa em recuperação judicial precisa apresentar CND para ter homologação, e isso estava relaxado aí durante muitos anos, né. Mais recentemente é que alguns juízes têm interpretado de uma maneira um pouco diferente e buscado algum caminho. Alguns outros comentários aqui que eu vejo aqui com relação a não ter refis ou ter refis e alguma... O problema não é o refis, ou não é, na minha visão, né, não é se vai ter um outro refis ou não vai ter um outro refis, se a gente vai relaxar um pouco ou não com relação a como pagar as dívidas tributárias. O fato é que o sistema tributário e a cobrança do resultado desse sistema tributário, né, sobre as empresas tornou-se de tal maneira ruim ao longo do tempo, ineficaz ao longo do tempo, que permitiu, e aqui ninguém está colocando a culpa no empresário, né, mas permitiu que muitas empresas tivessem um acúmulo de dívidas tributárias que tornaram-se impagáveis sob qualquer circunstância, né? Então, e neste momento, né, essas são empresas que muito provavelmente, que é uma correlação direta entre isso, né, quem uma pessoa devedora uma empresa devedora de tributo, regra geral, é uma empresa mais sujeita também a estar no grupo de crise, no grupo de risco, como a gente está chamando aqui, né? E provavelmente esse dinheiro vai ter dificuldade de chegar, esse dinheiro do BNDES ou de ajuda do governo vai ter uma dificuldade muito grande de chegar até essas empresas. Vamos pegar até na pessoa física, né? A gente está vendo a dificuldade que tem e que está sendo aí questionada no ambiente jurídico de obter R$600 para quem não tiver o CPF regularizado, né? Então, se você não consegue botar R$600 no bolso de alguém porque ele não tem o CPF regularizado, né? Qual é a disposição que o governo tem para colocar dinheiro em quem não tem o seu CNPJ regularizado, né, frente a uma certidão negativa de débito? É uma coisa a se repensar, porque vai ser muito difícil de fechar essa equação, né? Honestamente, eu acho que não deveria nem o governo, nem acho que até por uma questão reputacional não pode nem sugerir um negócio desse, né? Pois é. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é como a questão do CPF, que é a judicialização desse tema, e assim como o devedor recorre às vezes à recuperação judicial para relativização de uma garantia, vai existir a judicialização desse tema. Acho que o país não está pronto ainda para uma discussão como essa. Eu acho que eu entendo do mesmo jeito, Matheus. Acho que nós não vamos escapar aí de caso a caso, e significa cada um judicializar em cima disso. Exato. Agora, para encerrar, tem mais uma última pergunta. Está perguntando se vai ter alguma mudança no perfil das empresas que pedem recuperação judicial agora, considerando as recuperações judiciais que foram solicitadas nos últimos anos. Eu acredito que sim, eu acredito que vai ter uma mudança assim, nesse perfil, porque muitas empresas que não consideravam
uma recuperação judicial, que nem eu comentei, eventualmente para liberar um crédito, não necessariamente por conta de uma pressão de caixa, né, mas principalmente por uma questão de não ter mais fontes de recursos, eu acho que vai apelar para esse instrumento, sim. Eu acredito que algumas empresas também buscam uma recuperação judicial para um encerramento ordenado das operações. Muitos vão ficar no meio do caminho, mas como o Matheus colocou, algumas empresas são pobres e o empresário é rico. Mas essa riqueza, muitas vezes, ela pode ficar arriscada se a empresa ela fizer um encerramento desordenado das operações. Então, acredito que vai ter uma busca por encerramentos ordenados, que a gente chama. Então, a forma que essas empresas vão encerrar as atividades, de forma que os ativos dos controladores, administradores, enfim, não fiquem expostos a risco. Eu acho que a gente vai ter uma caminhada nesse sentido. Eu confesso que eu não consegui ainda ter uma opinião muito formada sobre isso, né? Eu acho que é cedo ainda um pouco para poder responder. Eu acho que esse perfil de empresas que pedem recuperação judicial, ele hoje, eu acho que ele é composto basicamente, né? Estou tentando dividir algumas caixinhas e sem dar um tamanho de importância para cada uma nesse primeiro momento, mas por um grupo que é esse que você mencionou, André, das empresas que, na verdade, já deveriam estar num processo falimentar e cuja recuperação judicial é apenas uma postergação do seu processo falimentar ou uma ordenação do seu processo falimentar. Esse é um caso, né? São aquelas que demoraram muito, né, para buscar uma medida de recuperação judicial ou extrajudicial ou negocial e acabaram caindo tarde demais numa recuperação judicial. É um grupo que sempre existiu, vai continuar existindo, vai aumentar. Estou muito alinhado com o teu pensamento. Tem um segundo grupo, que é aquelas empresas que realmente passam por algum tipo de distúrbio, de desarranjo, mas que têm a condição de se reordenar, de se reorganizar, mas a dificuldade disso ao longo do tempo. Então, é melhor que eles peçam a recuperação judicial, porque conseguem ordenar o ambiente de discussão, né, num pacote chamado plano de recuperação judicial, né? E isso pode, né, em casos específicos, acelerar a saída da crise, né? E isso, infelizmente, é a minoria, né? E acho que continuará sendo a minoria. E tem um terceiro grupo, que é aquele que busca uma recuperação judicial, ou porque foi mal orientado, ou porque não precisava pedir e pediu, né? Então, este grupo acho que crescerá muito, né? Porque é óbvio, né? E eu costumo dizer que negociar gasta muita sola de sapato, gasta muita saliva, gasta muito tempo. Pedir uma recuperação judicial, num primeiro momento, gasta menos tempo, né? Você manda lá, dá para o advogado fazer, ele entra com a petição e nós ganhamos lá 1 ano para poder ver o que vai fazer no plano de recuperação judicial, e muitos empresários, erradamente, né, ou mal orientados, entendem que tudo se resolverá numa assembleia onde todo mundo vai aprovar aquele plano que foi feito sem questionamento nenhum, e pode ter uma surpresa ruim, né, ao longo do tempo, quando vê que não é bem assim. Acho, então, que vão crescer as duas caixinhas, infelizmente, aquelas caixinhas erradas, né? A daquelas que não deviam nem pedir recuperação judicial, mas vão pedir porque não resta alternativa, e aqueles que estão sendo muito mal orientados porque não tiveram paciência e resiliência para discutir com os seus credores alongamentos de dívida, maneiras diferentes de sair de uma crise onde todos estão envolvidos, né? O Matheus, acho que colocou, eu vou até passar com isso a bola para o Matheus, porque ele colocou bem isso lá no começo, né? Quer dizer, ter essa paciência, conversar, de disposição de ouvir, nesse momento de crise onde está todo mundo querendo transparência, né? Se você vai lá e mete uma recuperação judicial na cabeça do credor sem ter nem falado com ele, você não teve essa iniciativa de cara, nem deu oportunidade da negociação, né? Então, é mais ou menos como eu vejo, né? Matheus? Eu não acredito que tenha um perfil das empresas que pedem recuperação. Você tem alguns padrões que aconteceram, mas eles são
não correlacionados a um setor da economia ou coisas que o valham, né? Eu acho que a crise de demanda que a gente teve, que é um crescimento baixo de PIB nos últimos anos, com o encerramento do ciclo em 2019, 18, 19, de retração, ele nem podia dizer que pegou de surpresa os empresários, mas alguns deles estavam fazendo programas de expansão, né? Esse é um padrão que a gente vê. Programa de expansão fabril, programa de abertura de filiais, expansão geográfica e coisas do gênero, e a demanda que se era esperada, vamos olhar o mercado imobiliário, né? A demanda que se era esperada, ela não aconteceu. Então, esse era o padrão do que a gente via de empresas em recuperação judicial. Estou contando um pouco da minha experiência, né? E depois da expansão e a ociosidade, custou também muito dinheiro para essas companhias e geraram as crises de liquidez, sem gerar o caixa necessário para pagar, fazer frente aos endividamentos que se programaram, né? Então, esse talvez tenha sido o padrão que a gente tenha visto. Agora, também por uma questão de liquidez, você vai ter outra demanda. E a grande resposta vai ser como a economia retoma. E é o cerne da discussão entre saúde e economia hoje no país. Vamos ter uma crise prolongada de demanda, porque as pessoas não vão consumir outros tipos de coisa que não alimentos, bens essenciais? Se sim, provavelmente o padrão ele vai ser o mesmo. Empresários que se programaram para uma demanda maior, investiram em inovações que precisavam ter seu payback e eles não vão acontecer. Então, a resposta ela não tem como ser dada por hora. Eu acho que está muito cedo para dizer. Se a crise for prolongada, eu acho que se repete o cenário. Tá? E a recomendação que, por fim, para encerrar, eu dou pensem duas vezes, procurem profissionais capacitados. Se o caminho for uma reestruturação forçosa, como uma recuperação judicial, mesmo que não seja, prepare sua sala de guerra com especialistas que você confie e que você conheceu outro dia, e busque referências, porque isso é decisivo para a saúde perene da sua companhia e uma reestruturação rápida ou um fim trágico. Procurem o diálogo. Credibilidade é um negócio que se perde muito rápido. Apesar de ser um clichê dizer isso, mas é uma verdade absoluta, né? O credor ele está lá. Eu conheço as equipes de reestruturação de crédito de todos os bancos grandes e médios desse país. Ela é formada por pessoas altamente capacitadas e que estão ali disponíveis para escutar. Óbvio, os caras também não são psicólogos, né? Mas eu acho que eles estão ali, é o trabalho deles e eles fazem de forma brilhante, tá? Na Jive a mesma coisa e nos nossos concorrentes idem. Cada um com o seu perfil, com o seu jeito de encarar essas realidades, mas sempre tem um diálogo muito aberto. Então, a dica de quem está do outro lado da mesa se esse é o público que a gente tem aqui, né? A gente nunca sabe, mas eu acho que a maioria procurem especialistas, conversem. Eu acho que uma boa conversa, como diz o mineiro, vai sempre bem. Né? Excelente. Bom, com isso acho que podemos fechar aqui o nosso webinar. Fábio, quer dar uma mensagem final também? Não, quero agradecer muito para quem participou através do chat, através aí só de ter nos ouvido, ter tido a paciência de ouvir a gente aqui bater um pouco de papo. Espero que a gente tenha conseguido botar mais um grãozinho aí de areia nessa equação difícil que é compreender, né, essa loucura na qual a humanidade toda entrou, né, e que vai, na minha opinião, né, até colocando ali, pegando a fala do Matheus, eu acho que essa será uma crise que vai durar bastante tempo. Né? Ela tem luz no fim do túnel, a gente vai sair dela, mas ela não é uma crise de rápida solução, na minha visão, porque ela envolve
muito mais, né, do que só aspectos financeiros. Ela envolve crenças, ela envolve política, ela envolve saúde, ela envolve quase todas as necessidades básicas do ser humano daquela pirâmide de Maslow, né, que a gente aprende em RH, né, em administração, em psicologia, em sociologia. É uma crise que vai deixar profundas mudanças no decorrer dela. Muito bom. Bom, gostaria de agradecer também a presença do Fábio, a presença do Matheus. Obrigado a todos por escutarem, por estarem presentes aqui no nosso webinar. Foi um prazer conversar com todos vocês, compartilhar aqui a nossa visão desse momento. Espero que a nossa conversa aqui tenha sido de grande ajuda a todos, e também estamos à disposição de todos para tirar dúvidas, conversar sobre esse momento. Acredito que a palavra realmente para essa crise é resiliência. Quem tiver resiliência em todos os aspectos, diria não só os aspectos de caixa de empresa, mas principalmente psicológicos, por toda a situação que a gente está passando. Afinal, o nosso ambiente de trabalho também mudou, a nossa realidade se alterou, o nosso dia a dia ele está muito diferente do que era há um mês atrás. Então, acredito que a gente vai ter que ter muita resiliência nesse momento para poder tomar as atitudes corretas. Então, Fábio, Matheus, obrigado, um bom final de semana a todos, aproveitem e obrigado a todos pela presença. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite.